Deus não para ali naquela promessa apenas para Abraão, porque daí a gente vê o cumprimento da promessa. E essa mesma promessa que estava sobre a vida de Abraão, veio também sobre Isaac, que a gente vê lá em Gênesis 26, versículo 4, e depois para Jacó, em versículo 28, capítulo 28. E Deus promete ali formar o que? Uma grande nação, através da qual a promessa seria viva e cumprida. E um detalhe importante, irmãos, quando a gente olha para essas promessas, é que onde quer que o homem ou a mulher de Deus esteja, ali haverá a presença do Senhor. Ali haverá o cumprimento das promessas. Então, enquanto houver um homem, houver uma mulher de Deus, temente ao Senhor, que busca Ele todos os dias, que coloca a sua vida diante do Senhor de forma real e sincera, ali haverá um cumprimento daquilo que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Daí a gente vai agora para a participação nas bênçãos divinas. E a gente começa falando sobre Isaac. Quando Isaac viaja para Filistia, que mais tarde sofreu um tempo de escassez, um tempo de sequidão, Deus, ele não se aparta de Isaac. Tanto que, a mesma forma como Deus abençoou Abraão, tornando ele um homem muito rico, ali Isaac também se tornou um homem muito rico na Filistia. Você pode anotar aí na sua Bíblia, Gênesis, versículo 26, capítulo 26, perdão, versículos 12 e 13, que diz o seguinte, eu vou ler aqui para vocês, irmãos. Gênesis, capítulo 26, versículos 12 e 13. Isaac semeou naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. Versículo 13. O homem enriqueceu, e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Mas, irmãos, uma coisa que é fato até hoje, quando a pessoa começa a enriquecer, muitos começam a cuidar daquela pessoa. Aí começa a perseguição, começa as tentações, começa ali uma oferta de uma vida maravilhosa para essa pessoa. Mas o interessante é que quando os filisteus começam a perseguir a Isaac, e tinham inveja de tanto que ele ficava rico, Deus não se apartou de Isaac, porque Isaac não se apartou do Senhor. E aí, olha só, eles começaram a persegui-lo, e assim como aos seus rebanhos, lhe pediram para que ele deixasse o país, porque eles viram que contra Isaac não dava para lutar, não tinham o que eles fazerem contra Isaac. Então, nesse momento, a gente tem a participação de Isaac nas bênçãos divinas. Daí a gente vai para Jacó. Jacó era conhecido como o quê? Um usurpador. E talvez ele tivesse tirado esse traço do caráter dele, da família, da sua mãe. Quem que era a mãe de Jacó? Rebeca. Porque tanto Rebeca como Labão, eles conspiraram para melhorar de vida. Onde você pode ver isso? Anote aí na sua Bíblia, Gênesis capítulo 27. Você vai ler do versículo 5 até o 29. Eu vou ler o primeiro versículo, ele diz assim: Ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaac dizia a seu filho Esaú. E quando Esaú saiu ao campo para caçar, Rebeca disse a seu filho Jacó: Ouviu o seu pai dizer a Esaú, o seu irmão? Traga-me alguma caça e prepare-me aquela comida saborosa para que eu coma e o abençoe na presença do Senhor antes de morrer. Aqui a gente tem então Rebeca, o mesmo sentimento, a mesma questão de querer melhorar de vida, mas de forma errada, assim como Labão tinha. Jacó, quando a gente olha para a vida de Jacó, ele fala assim, o Jacó puxou a mãe dele. A gente não tem esse hábito. O Rafael puxou o pai dele, o Rafael puxou a mãe dele. Fulano puxou não sei quem, ele puxou o tio, porque o tio dele é desse jeito. A gente tem por hábito falar isso. Se a gente fosse olhar para a vida de Jacó, a gente falaria assim, Jacó puxou a mãe dele. O Isaac não, o Isaac estava ali quietinho, puxou o pai, mas o Jacó não.
E o ponto para Israel é aparentemente que Jacó recebeu sua herança como um dom, e não por direitos legais. Esse é um ponto bastante importante que você possa anotar aí. Que Jacó recebeu sua herança como um dom, e não por direitos naturais ou legais. E aí o terceiro ponto, as bênçãos acompanham quem? Os homens e as mulheres de Deus. Isso tudo a gente vê em Gênesis. E aqui eu vou ler esse trecho que está um pouquinho extenso, mas diz assim, ó: muitas nações foram assim abençoadas por causa da presença do povo de Deus. Entre elas, eu vou enumerar aqui, ó: cananeus, egípcios, filisteus, ismaelitas, amonitas, moabitas, edomitas e através de Jacó os arameus. Então entenda que quando a gente lê o comecinho ali do versículo 12, que a gente fala sobre a promessa sobre a vida de Abraão, veja que a promessa não estava apenas sobre Abraão. Lembra que eu coloquei aquele terceiro ponto? Não havia o que? Um favoritismo para Abraão. Olha, Abraão, eu vou abençoar só você, vai ficar restringido a você, mas não. Aonde você tocar a planta dos seus pés, ali haverá bênçãos. Ali o povo será abençoado. E aí eu me lembro que a irmã Elizabeth, vocês conheceram? A ex-esposa do pastor Valtinir, que faleceu. Eu lembro que uma vez ela contou um testemunho que quando eles mudaram de casa, o vizinho dela tinha 2 meninos, devia estar na fase de adolescência, e na casa tinha um portão de ferro. E a alegria daqueles meninos era que pudesse brincar chutando bola naquele portão. Aí imagina só um portão de ferro e aqueles chutes. Pei, pei. E aí ela queria tirar um cochilo assim depois do almoço, ou no final da tarde, descansar, e aquele barulhão. Veja só, por que eu quero usar esse exemplo que ela contou, porque eu me lembrei agora. Ela poderia muito bem ter feito o quê? Ido na casa e falou assim, é o seguinte, os seus filhos ficam importunando. Que coisa, onde já se viu uma coisa dessa? E fazer ali todo um auê, um piseiro em cima daquilo. Mas ela disse o seguinte, ao invés de ir lá discutir, eu fui orar. E aí ela começou a orar. Mas não orar para que sumisse os meninos, né? Dar um sumiço, não. Começou a orar para que Deus entrasse com providência, aquela situação mudasse. E aconteceu o que ela esperava ali através da oração. Os meninos pararam e logo depois eles se mudaram. E ali reinou aquela paz que ela tanto queria. E eu me lembro também de uma outra situação de um amigo nosso, de que quando aonde ele chegava, as coisas começavam a mudar. E ele disse que uma vez ele mudou de casa, e ali era um lugar muito conturbado, muita bagunça, roubo. Não era a presença dele, mas era a presença do Senhor através da vida dele. Então, se você é um homem, uma mulher que busca verdadeiramente a Deus, aonde você estiver, aquele lugar será abençoado. Eu e minha esposa nos mudamos já tem 5 meses de onde a gente morava. E aí, a primeira situação conturbada que a gente viu era o seguinte. Lá onde a gente morava no Ouro Verde. Tinha um homem que não morava lá, mas ele gostava de guardar o caminhão dele na frente do portão. Nada contra quem é caminhoneiro. Mas por que ele guardava bem na frente? E aí ele começava a colocar o caminhão para funcionar 5h30, 6 horas da manhã. E era bem de frente para a janela do nosso quarto. E aquele barulho. Fazendo. Aí um dia eu falei, não está certo esse negócio. Só que eu nunca conseguia ver o homem para saber quem era. Aí o que eu fiz? Eu vou pegar o telefone. Eu fiz aquilo que não era o correto, né? Em vez de ter ido orar. Eu peguei o telefone do caminhão, consegui entrar em contato e fui até a casa onde estava o telefone e o CNPJ. Consegui falar com a mãe do dono da empresa. Aí ela falou assim, mas eu não sabia que ele guardava o caminhão lá. Aí eu pensei, o que eu fiz? Aí que eu fui descobrir, o homem não morava ali. Ele deixava o caminhão e ia embora, ele morava longe. Mas como a Rua do Ouro Verde, ali, aquele trecho da Marialva, é uma única, então ele deixava ali. Aí eu falei, vai dar problema agora para esse homem. E acabou que dando um problema. Ele não foi demitido, mas ele levou uma bela de uma bronca lá, que a gente ficou sabendo depois pelo pessoal do condomínio. Aí quando a gente mudou ali na casa, a primeira coisa que a gente olhou e falou assim, nossa, que bom, é uma rua sem saída, não vai passar caminhão. Aí um belo dia eu chego lá na casa, a gente estava reformando ainda,
2 horas da tarde, o que tinha na frente de casa? Um caminhão. Aí conversando com o vizinho, falou, então, esse caminhão, Rafael, é do homem que mora 3 casas para frente, mas ele não deixa aqui, ele só vem para almoçar. E como a minha casa é ante-esquina, então ele deixa na casa do lado, onde não tem portão, mas quase toma a frente da minha. Falei, ai. 2 horas da tarde. Bom, eu já não vou estar mais em casa, porque eu entro 1h30, mas aquele caminhão vai ficar importunando. O que eu pensei? Eu não vou lá bater boca com ele. Mudei agora, vou ficar criando importunação com o vizinho. A minha oração era assim, Deus, tira esse caminhão daqui. Leva para outro lugar. Ainda não aconteceu, mas eu vou permanecer. Porque daí o homem ele também não tem um cuidado. O vizinho foi lá e arrumou a beirada da calçada. Não deu 2 dias, estava tudo estourado. Porque eu acho que ele não olha, ele não calcula a distância, ele passa com a roda em cima do caminhão, quebrou toda a roda, a calçada. E a casa do vizinho do outro lado também, a minha vontade é colocar uma pilastra lá para ver ele não passar em cima. Porque toda vez que ele passa, ele pisa e aí quebra a tampa da boca do bueiro. Que uma vez eu liguei na prefeitura e falei, olha, precisa trocar, porque está aqui perigoso. Aí o caminhão passa. Mas eu creio que vai haver uma mudança ali. A minha esperança é que aconteça isso, que aquele lugar possa mudar e ficar um lugar agradável. Não porque eu estou lá, mas porque há a presença do Senhor ali. Eu tento deixar isso bem firme dentro da minha cabeça para que não aconteça isso que eu penso, foi porque eu orei. Não, mas é porque Deus está naquele lugar. Sim, é que ele mora ali, né? Eu não vou orar, Deus, tira o caminhoneiro daqui, mas que ele guarde o caminhão num lugar mais apropriado. Então veja só, aonde tem um homem e uma mulher de Deus, ali haverá as bênçãos do Senhor. Porque as bênçãos acompanham os homens de Deus. Agora nós vamos para Êxodo, segundo livro da Bíblia. Ficou claro, irmão, essa parte de Gênesis? Se tiver alguma pergunta... Quando a gente vê a história de Êxodo, Êxodo acontece depois do quê? Depois da morte de José. Até então, o povo no Egito era um povo que entendia aquilo que Deus havia feito por causa da vida de José. Mas José morre. E com a morte de José, começa a cair no esquecimento. Quem foi esse tal de José? Quem foi esse homem que nem egípcio era, mas conseguiu ali ter a revelação do sonho que Faraó teve e de encarcerado, colocado como governador do Egito. Quando José morre, os descendentes de Jacó, anote aí, ficaram 400 anos no Egito. Por isso que quando a gente fala assim, parece que quando o povo sai do Egito, o Egito não sai do povo. Imagine, 400 anos, toda a cultura egípcia, todos os costumes, os hábitos que havia sobre o povo egípcio, estava sobre o povo de Israel, o povo judeu. E com o passar do tempo, os egípcios também se esqueceram daquilo que estava acontecendo por causa da vida de José. Veja que José, homem de Deus, abençoou toda uma nação, porque havia a presença do Senhor na vida dele. Tanto que é que José é considerado um homem, por alguns, um homem sagrado, porque olha só o que Deus fez sobre a terra do Egito através da vida de José. Mas não vamos cair nesse engano. As coisas só aconteceram ali porque era a presença do Senhor. José, ele apenas foi o quê? Um instrumento nas mãos do Senhor. Com a morte de José, o povo fica ali então mais 400 anos e muda quem? O faraó. Quando muda o faraó, aí acaba tudo, porque ele fala assim, eu não sei quem é esse tal de José, eu não sei o que aconteceu, isso tudo aí para mim é um monte de lorota, é um monte de historinha para boi dormir. Então é o seguinte, esse povo está crescendo demais, eu não estou gostando disso, e se eles crescerem mais ainda, eu não tenho exército suficiente para combater caso eles venham a se rebelar. Então nós vamos começar a escravizar esse povo, porque esse povo tem que entender o seguinte, quem manda aqui é o faraó.
é o semideus, porque você deve saber, o faraó, ele era considerado um semideus. Ele era considerado aquele que tinha o poder sobre a vida e a morte. Tanto é que quando a gente olha para as 10 pragas sobre o Egito, cada uma delas não aconteceu meramente porque Deus acordou lá, vamos colocar assim de forma bem lúdica. Deus acordou e falou assim, hoje eu estou com vontade de mandar umas moscas. Não sei, eu acho que hoje eu vou trocar a água ali e fazer ela se tornar sangue. Não. Cada uma das pragas que veio sobre o povo do Egito foi para mostrar a fraqueza dos deuses que eles adoravam. Quando Deus transforma a água do rio em sangue, é para mostrar o seguinte, o povo adora o rio, porque do rio surge vida. Então você chega no rio, tem um sapo, tem um peixe, tem ali a vida marinha, e você fala assim, olha, o rio é sagrado, porque dali surge vida. E eles adoravam aquele rio. Aquele rio, ele irrigava toda a nascente do Egito, então eles tinham uma produção muito grande ali. Mas naquele momento, quando quando Moisés fere o rio e ele se transforma em sangue, Deus estava falando o seguinte, quem é Deus aqui? Sou eu. Quem tem o poder da vida e da morte, sou eu, não é o rio. E assim com todas as outras pragas. Tanto é que a última praga, quando os primogênitos morrem, a gente pode pensar assim, bom, deve ter acontecido apenas algo assim, de muita tristeza, como a Bíblia fala, porque havia um choro incessante durante toda a noite, porque morreu o primogênito de todos. Mas entenda uma coisa bem importante, o povo egípcio funcionava da seguinte forma, essa parte com relação à morte. Quando o patriarca morria, o responsável pela cerimônia, pelo funeral, era o filho mais velho. No caso da ausência do filho mais velho, aí um corpo ali presente de pessoas que faziam parte me fugiu a palavra. Os cerimonialistas da corte do faraó, eles que eram responsáveis então por todo o processo funerário. Mas entenda que ali morreram todos os primogênitos. A morte dos primogênitos não foi apenas para ferir o coração do faraó, mas foi para mudar toda uma questão cultural. Porque agora, pera lá, não tem mais nenhum primogênito para poder fazer o funeral. E agora? Eles tiveram que ter uma mudança ali de cultura drástica. Deus conseguiu fazer isso acontecer na vida daquele povo, para que eles entendessem o seguinte, vocês não são nada sem mim. Esse homem que se auto-intitula semideus, ele não é nada. Ele constrói túmulos e tumbas e coloca todos os seus pertences e toda a sua riqueza na tentativa de que um dia ele irá voltar e irá aproveitar toda a sua riqueza. O que a gente conhece hoje do Egito? As tumbas todas foram o quê? Saqueadas. Nenhum faraó voltou para poder aproveitar aquilo que um dia foi enterrado com ele. Todas as tumbas foram saqueadas quando eram invadidos por outros países e por aí a gente tem ali uma grande quebra então dessa parte cultural. Mas veja só, por mais que a gente pense assim, bom, aconteceu tanta desgraça, tanta coisa ruim, mas Deus ele prefere abençoar e ele faz planos para cancelar a maldição. Desde quando a gente olha para Adão e Eva. Adão e Eva, vocês não podem fazer tal coisa, porque no dia que fizerem, vocês vão morrer. Mas o que Deus faz para cancelar essa maldição que havia vindo sobre o homem por causa do seu pecado? Quem acertar ganha um bombom. Semana que vem. Oi? Ele envia o seu filho amado. A minha sogra vai ganhar 2 bombons, tá, gente? Dona Rosa, se ela falar mais um, eles vão falar que é Xuxo. Que eu só estou dando bombom para cima. Mas olha só, Deus ele prefere abençoar e faz planos para cancelar qualquer maldição que o homem possa ter criado. Quando a gente vê também que Deus ele se arrepende daquilo que ele possa ter feito, não é no sentido de que Deus tem um coração que Deus faz as coisas e muda. Mas ele muda de acordo com o coração do homem ou da mulher diante dele. Quando realmente há uma confissão, quando realmente há
uma entrega verdadeira, sincera, diante do altar do Senhor, Deus muda aquelas situações que até então, para nós, são impossíveis de serem mudadas. E aí a gente tem vários relatos na Bíblia, a gente tem vários relatos na nossa atualidade, de pessoas que foram curadas de doenças incuráveis diante dos olhos humanos. E olha só, quando Deus apareceu a Moisés, ele revelou os seus planos. Quem pode abrir em Êxodo, capítulo 3, versículo 10? Alguém quer ler? Olha só, Moisés teve o que nesse momento? Medo. Quando Moisés vê aquela sarça ardente, mas ela não se era consumida, Moisés teve medo. Mas ele não teve medo, veja só, daquilo que o faraó pudesse falar, mas ele teve medo da reação do povo. Tá, eu vou chegar lá e eu vou falar o quê? E aí Deus dá aquele versículo maravilhoso. Diga que o eu sou o enviou. Ponto final. É o eu sou. Não tem muita explicação. Eu sempre gosto de ver isso aqui e falar assim, Deus ele não tem papas na língua mesmo. Deus ele é direto, ele é certeiro. É como a espada de dois gumes que divide. Deus ele é muito sucinto. Ele diz assim, só diga isso. O eu sou te enviou. Porque não tem que ficar delongando. Ali Deus estava revelando seus planos para Moisés. Moisés teve medo, mas Deus falou assim, vai, porque eu sou contigo. Veja que todas as vezes que Deus envia alguém, Deus não fala assim, vai, e aí a gente vê o que acontece. Todas as vezes que Deus envia alguém, fala assim, vai, faça tal coisa, Deus ele está ali na... Como é que eu posso usar a palavra? Na resguarda. Resguarda, é isso? Ele está ali um pezinho atrás, só olhando, protegendo, cuidando, analisando toda a situação. Falando assim, ó, pode ir, porque o eu sou está aqui. E isso é para trazer o que para as nossas vidas? Saindo um pouquinho da parte do que a gente está aprendendo sobre história. Conforto, de saber que nós temos alguém ao nosso lado. De saber que nós não estamos sozinhos na nossa caminhada. Deixa eu abrir aqui Êxodo 2,14, eu vou ler para vocês. Aqui diz assim, ó, o homem respondeu, quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou, com certeza o que fiz já foi descoberto. Nesse momento que Moisés ele é descoberto porque ele mata, imagina ele lá no deserto agora, 40 anos depois, mas não pense que o tempo apaga as coisas, mas 40 anos depois ainda vinha sobre ele o medo de ser descoberto por causa de um assassinato. Entenda que Moisés teria que sair do Egito em algum momento específico. Moisés teria que fazer algo. Mas Moisés saiu da forma errada. Ele saiu fugido, porque ele matou um egípcio. Quando Deus traz Moisés de volta para o Egito, é para fazer com que as coisas aconteçam da forma natural aos olhos de Deus. Você vai voltar, você vai libertar todo o meu povo, e aí assim, você vai sair do Egito com a cabeça levantada, sabendo quem é o eu sou. Muitas vezes, eu não quero transformar agora numa pregação, mas entenda uma coisa, muitas vezes, pegando esse ponto de Moisés, muitas vezes a gente quer sair de uma situação em que nós estamos vivendo da nossa forma. Muitas vezes a gente quer romper as barreiras da nossa forma que a gente acha que é a melhor possível.
E muitas vezes a gente faz, a gente sai, mas fica tudo quebrado, fica tudo despedaçado. Ou a gente sai e fica amarrado algum pedaço às nossas pernas, aos nossos braços, e a gente continua caminhando com aquilo que era para ter sido lá atrás, ficado lá, preso a nós. E aí Deus vai fazer o quê? Deus vai nos trazer de volta para aquele ponto, vai nos reestruturar, vai trazer para nós o entendimento, vai falar, agora você vai consertar para que você possa sair daqui da forma legítima, ou debaixo da lei, para que você saia de forma legal. É isso que Deus faz comigo e com você, muitas vezes fazendo-nos voltar ao ponto que muitas vezes a gente saiu por vontade própria, com as nossas próprias forças. E aí, partindo agora para um segundo ponto sobre Êxodo, a gente vai para a palavra que é um tetragrama, que você já deve ter visto em alguns lugares, que é YHWH. São 4 letras, são 4 consoantes consonantais. Como que a gente pronuncia isso? Você já deve ter visto algum pastor falando em algum vídeo, mas como que a gente pronuncia isso? Só que se eu tentar ainda vai sair uma vogal, né? Mas não tem vogal, só tem consoante. Isso surgiu no Êxodo para que Moisés, foi dito a Moisés que o nome especial de Deus é Javé, porque tinha que dar um nome. Mas o nome de Deus, ele não é pronunciável, ele é suspirado. E aí tem um pastor, não me recordo o nome dele agora, porque ele disse que é o seguinte: o nome de Deus é a sua própria respiração. Então todas as vezes que você respira, você está pronunciando o nome de Deus. Isso é maravilhoso. Isso é de ficar arrepiado, você pensar que a sua respiração, que para muitas pessoas é banal, é o pronunciar do nome de Deus. A gente tem por hábito querer dar nome para tudo. Eu me lembro que as pessoas, meu pai conta isso, lá na década de 50, 40, as pessoas não davam nome para as crianças até o dia do nascimento. Aí muitas vezes as pessoas iam olhar para o calendário, aí pegava o dia lá, o nome do santo, e aí dava o nome para a pessoa. Então meu pai nasceu no dia 12 de janeiro, dia de São José, então o nome dele é José. Um tio meu, que é irmão dele, nasceu no dia 1º de novembro, então é Antônio dos Santos. E por aí vai. E meu pai sempre brincava, eu falei, coitado daquele que nasceu no dia 15 de novembro. Porque daí a pessoa vai olhar embaixo assim, abreviado, PROC-REP, Proclamação da República. E ele sempre fazia essa piada, imagina só. Como é que é seu nome? PROC-REP. Não sei porque nasci no dia 15 de novembro. Aí ficaria uma situação muito difícil. Mas esse fato de a gente querer sempre dar nome às pessoas ou às coisas, às vezes dificulta. E Deus, ele não é preso a isso. Porque simplesmente não é nome que vai determinar a grandiosidade do Senhor. Porque veja só, o respirar é o nome do Senhor. E por aí vai. Então anote aí na sua Bíblia essas 4 letras consonantais. Na verdade, ela aparece na Bíblia, sabe quantas vezes? Vamos ver quem chuta aí. 50? Quem mais? Dá um palpite maior. 68. Quem mais? Mais uma chance. Opa, fiz um 6 aqui errado. É um 0. A palavra Yahvé, pronunciada dessa forma, ela aparece a primeira vez em Gênesis 2:4. Mas depois ela aparece em toda a Bíblia por 6.000 vezes. Mas aonde está, Rafael? Em todos os trechos que fala sobre o nome do Senhor, ali está sendo pronunciado Yahvé. E no livro de Êxodos, irmãos, a gente tem também a história de Moisés, que era um hebreu, mas com uma mente egípcia. Ele era imergido na cultura egípcia. Primeiro ponto,
Os egípcios não aprendiam em casa, eles aprendiam numa escola. Hoje a gente fala muito sobre o homeschool. Vamos colocar as crianças dentro de casa, eu ensino meu filho, e aí eu posso morar numa comunidade, o meu vizinho sabe matemática, outra sabe português, eu sei história, e a gente vai educando o nosso filho para que ele não entre no sistema, no ensino do sistema. No Egito antigo, não era dessa forma, diferente dos hebreus, diferente dos judeus. Eles criavam os filhos dentro de casa. Por isso que a cultura deles é tão forte, a ponto de eles não quererem que haja uma mistura com outras nacionalidades. Então, eles aprendiam na escola os seguintes pontos: astronomia, matemática, rudimentos da química, astrologia e artes mágicas. Por isso que quando Moisés chega para confrontar o faraó chama quem? Os seus encantadores. E aí eles produzem ali uma magia e produz também a água se transformando em vinho, em sangue. Eles conseguem daí fazer com que um cabo lá, um cajado se transforme numa serpente, mas eles não conseguem fazer com que aquela serpente coma a serpente que foi transformada na mão de Moisés. E acontece o inverso. Eles aprendiam sobre tudo isso, e isso era necessário para que o faraó fosse considerado um deus. Então entenda uma coisa, a criança entrava lá na escola, por volta dos seus 11 a 12 anos. E aí ela começava a aprender sobre tudo isso. Astrologia, matemática, astronomia, os rudimentos da química, sobre artes mágicas. E eles iam crescendo e aprendendo cada vez mais. Só que todos vocês sabem que nem todos têm a mesma forma de aprender e têm a mesma absorção de conhecimento, certo? Todos nós aqui fomos alunos um dia na escola e nós não tínhamos a mesma nota por igual. Um tirava 60, outro 70, outro 55, outro tinha que fazer uma recuperação, porque cada um tem uma forma de absorver. E aí aqueles que se destacavam mais, ganhavam até uma foto no outdoor, porque passou num cursinho ou passou numa federal, eles se destacavam por quê? Porque eles tinham uma maior absorção. Por que eles tinham essa maior absorção de conhecimento? Porque eles passavam mais tempo estudando. Assim funcionava no Egito Antigo. Para que ele fosse considerado um faraó, ele não podia ficar na média. Então vamos supor que a média lá no Egito era 60. Aí o egípcio pequenininho falava assim, ganhei 60 lá, uma estrelinha, feliz da vida. Aí o outro amiguinho falou assim, eu tirei 75. Aí chegava o outro e falava assim, isso não é nada. Eu tirei 89, arrebentei. Aí chega o ser iluminado. Eu tirei 101, porque ele estava acima da média. Opa, este a gente tem que observar, porque ele tem uma grande chance de se tornar um faraó. Porque ele é excepcional, ele não conseguiu 100, ele conseguiu acima, ele está com 101. Entenda que essa era uma das formas para que houvesse um faraó. Mas, Rafael, o que a gente tem é uma monarquia dentro do Egito. Então tinha o faraó, ele tinha que ter um filho para poder dar continuidade. Quando não havia isso, era dessa forma que eles iam eleger o novo faraó, com o ensino aprimorando aquela criança. Então ela ia passando de fase em fase, em fase, em fase, até que ela conseguia a sua foto no outdoor, marcando lá, passei, agora eu sou da Universidade Faraônica. Vamos colocar dessa forma. Está ficando claro, irmãos? E quando Moisés está na idade própria para assumir o trono, Deus se revela para ele e tira ele do Egito. Agora ficou claro por que aconteceu tudo isso? Moisés ele estava sendo preparado para assumir o trono do Egito. E aí tem uma reviravolta. Porque ele olha para aquela situação, ele se rebela contra aquele soldado, mata aquele soldado egípcio e foge. Não sei se realmente aconteceria de toda essa forma, porque a gente não consegue entender todos os desígnios de Deus, mas quando Moisés estava ali com seus 40 anos, ele estava pronto para assumir o trono, mas tem essa reviravolta.
E aí ele fica 40 anos aprendendo tudo dentro do Egito. Depois ele fica mais 40 anos no deserto, cuidando de ovelhas. E aí muitos estudiosos dizem que ele tinha vergonha de falar com as pessoas, não é porque ele era gago, mas porque ele passava muito tempo com as ovelhas, ele não conversava com outro ser humano, então ele não tinha uma boa dicção. Já outras pessoas dizem que não, que ele realmente era gago, ele tinha uma dificuldade na fala dele e que não foi pelo fato dele passar 40 anos no deserto cuidando. Mas aí são duas teorias, não há nada que comprove evidentemente o fato de que ele era gago ou não. Era só uma questão ali de pouca interação com outros humanos. Quando Deus se revela para Moisés, e Moisés fala, eu estou com medo, não consigo, Deus pega e fala assim, você vai dizer que o eu sou te enviou, e Arão, o seu irmão, será o seu porta-voz. Porque Arão vivia no Egito, Arão tinha essa comunicação. Então é mais ou menos assim, ó, você vai chegar lá no Egito, já tem um chegado meu lá, que ele vai fazer você chegar direto no altar lá do faraó para conversar com ele, lá no trono do faraó, aliás, perdão. Então Arão serviu como uma ponte para que Moisés pudesse chegar lá sem ser condenado ou preso ali, porque ele saiu fugido do Egito. Agora nós vamos para os 10 mandamentos. E nos 10 mandamentos a gente tem que destacar o seguinte, irmãos. Anote aí o primeiro ponto. Não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que destacar. Então anote aí. Não terás outros deuses diante de mim. Pode. Assim. Isso não está escrito explicitamente na Bíblia. Moisés estava sendo preparado. Isso é baseado nos livros históricos que falam sobre a vida de Moisés, que tem fundamento. Aí é como a gente falou no comecinho, como esses livros eles não têm coerência com os escritos que Moisés iria fazer depois, são livros históricos, então o povo judeu falou assim, ó, eu acho que isso aqui não é sagrado, então a gente não vai colocar para ser como livro sagrado. Ah, entendi. Mas é dessa forma. Tem aquele livro, A História dos Hebreus, não sei se você já viu, do Flávio Josefo. Ele é um historiador, viveu há mais de 1000 anos atrás, praticamente. Nesse livro tem muitos relatos que não estão dentro da própria Bíblia, mas ele é fidedigno àquilo que aconteceu na época da história bíblica. Então muitos historiadores usam ele como referência. Eu tenho esse livro em casa. Não é um livro que você pega para ler, porque ele tem mais de 5.000 páginas. Ele é bem extenso. Então você pega para estudar partes. E nesses trechos você tem informações a respeito, informações extra do que a gente tem na Bíblia. Então essa parte que Moisés estava sendo preparado, não tem ali um versículo, Moisés estava sendo preparado para assumir o trono. Mas o entendimento que há sobre essa história é de que ele estava sendo preparado porque ele pertencia à família real. Uma vez que quem encontrou ele no rio foi a filha do faraó. Então ele era filho da princesa, mas um filho adotivo. Então ele tinha ali toda todo o quesito para se tornar herdeiro. Tem um filme, se eu não me engano é Deuses, Reis e Deuses, que retrata essa história. Aí é quando Moisés volta, ele tem uma briga com o irmão, que era o filho real da princesa, legítimo,
E ali é uma briga, mas daí tem toda uma questão de ficção na história, mas eles querem retratar essa parte. Moisés voltou para tomar o meu trono. Não, por isso que é uma rebelião daquele que era o filho legítimo contra o filho adotado, que era Moisés. Ficou claro? Por nada. Então, o primeiro ponto aqui, não terás outros deuses diante de mim. E aqui, realmente, tinha outros deuses? Chovia deuses lá no Egito. Então, Deus deixa bem claro para o povo o seguinte, lá tinha centenas, vocês adoravam lá, mas aqui é só eu. E somente eu basta para cada um de vocês. Mas aqui Deus não estava colocando no sentido de proibição. Por quê? Para que ninguém atribua divindade e adoração a outro, a não ser que seja Ele. Deus estava deixando bem claro o seguinte, não é para fabricar. Por isso que hoje muitas pessoas, quando vão falar criticando a Igreja Católica, eles usam esse versículo. Porque o que mais hoje a gente tem são fábricas de deuses. E aí, quando a gente olha assim, não fabrique outros deuses, a gente pensa o quê? Numa fábrica com várias formas, onde se joga o gesso ou se joga o barro e ali se forma esculturas. Mas não fabrique outros deuses também quer dizer o seguinte, cuidado aonde você tem colocado o seu coração. Porque não é uma imagem que vai fazer com que eu adore, mas é aquilo onde eu coloco o meu coração. Tanto é que a gente conhece pessoas, eu particularmente conheço algumas pessoas, que não adoram os santos que há dentro da Igreja Católica. Eles são católicos, mas eles entendem que aquela imagem é só uma imagem. E eles não têm adoração pela imagem. Mas o coração está preso àquela cultura, àquela tradição. Mas e quantas pessoas têm os seus deuses na internet, têm os seus deuses no trabalho, têm os seus deuses na família, nos pertences pessoais? Quando Deus fala, não fabrique, não tenha outros deuses diante de mim, Ele está querendo dizer em outras palavras assim, não fabrique. Não dê espaço para criar deuses no seu coração. Segundo, não tomarás o nome do Senhor em vão. Aí aqui nesse sentido alguém diz que serve a Deus, leva seu nome em vão no sentido de identificação de essência. Como assim? A gente por muitas vezes ficou preso àquilo, eu vou parar de falar assim, meu Deus para tudo, cuidado, não vou ficar falando assim, glória a Deus para qualquer coisa, porque eu estou falando o nome de Deus em vão. Quando ele fala aqui, não tomarás o nome do Senhor de Deus em vão, ele está falando no sentido de identificação de essência do ser através do mau testemunho. Ficou claro? Não é só apenas o fato de que, meu Deus, ou eu vou usar os termos que a gente escuta, Nossa Senhora, que virou bordão, certo? Mas é no sentido de que eu não leve mau testemunho para as pessoas. Porque não adianta nada eu cuidar da minha língua e não usar meu Deus para tudo, mas as minhas atitudes não condizem com a vida que eu devo ter diante do Senhor. Então, quando ele fala, não tomarás o nome do Senhor Deus, do Senhor em vão, é nesse sentido. Cuidado com o que você faz, cuidado com o que você fala, cuidado com quem você anda, cuidado aonde você vai. Porque nem tudo aquilo que você faz vai engrandecer o nome do Senhor. Aí aquela velha história da irmã, né? Fala assim, não, eu não falo o nome de Deus em vão. Mas você viu a vizinha? Nossa, você ficou sabendo aquela irmã da igreja? Nossa, eu não sou de falar dos outros, mas na Iana você não acredita.
A pessoa não fala, meu Deus, mas a atitude dela não leva à essência, que é a presença de Deus. Ficou claro esse entendimento desse versículo? Não tomarás o nome do Senhor em vão. Terceiro, não matarás. Aqui, matarás no hebraico tem duas palavras. Uma é locatal, que significa matar, mas de modo geral. E matar uma barata, um rato. Mas no mandamento, o que aparece não é locatal, mas sim eu tentei pronunciar isso aqui, pedir ajuda, mas não sei se eu vou conseguir falar. Tiretash, ou tiratrash, que significa não assassinará. Porque há uma diferença entre matar, no sentido aqui de locatal, para assassinar, que é tiratrash. Por quê? O que é esse assassinar? É tirar a vida traiçoeiramente de um ser humano. Aqui, quando ele fala não matarás, ele está dizendo o seguinte: não vai fazer isso de forma traiçoeira. Não vai tirar a vida de uma pessoa pelas costas. Não vai fazer algo que vai fazer com que aquela pessoa perca tudo o que ela tem, por causa de uma fofoca, por causa de uma mentira, por causa de uma história mal contada. É nesse sentido que Deus fala, não matarás. E aí aqui o que acontece? A gente sai daquela restrição de matar, cortar o pescoço, dar um tiro, mas entra para uma questão mais ampla do sentido da palavra, não assassinarás. Cuidado com o que você faz. O que você faz pode levar essa pessoa à morte. Veja que quando Jesus vem e ele fala, olha, agora eu vou falar para vocês o seguinte. Antes Moisés dizia sobre não trair a esposa, sobre não trair o esposo. Mas Jesus diz o seguinte, aquele que olha com uma segunda intenção, ele não usa essa expressão, mas eu vou usar para você entender, já está pecando no seu coração. Quando a gente pega esse versículo, para aquele povo estava de forma bem sucinta para eles entenderem, ó, não vai matar ninguém. Mas Deus estava querendo deixar bem claro, é matar de forma também traiçoeira, com mentira, com engano, inventando história. Porque não é necessário que alguém vá e dê um tiro numa pessoa ou uma facada para matar alguém. Palavras matam. Matam muito mais talvez do que um tiro ou uma doença ou um acidente provocado. Quantas e quantas pessoas talvez você conheça que sofrem, ficam penando uma vida inteira por causa de palavras que foram ditas, talvez na infância ou na adolescência. E a infância ela é uma fase muito delicada da vida do ser humano, porque até os 7 anos, alguns até os 8, é o processo de formação. Então tudo que a criança está ouvindo ali, ela é como uma esponja, ela vai recebendo. Por isso que a criança, ela repete muitas coisas que você faz. Você faz a careta, ela faz de novo, você fala, ela fala, você canta, ela canta. Mas depois que ela passa desse processo de formação, que é selado, aí fica a personalidade, aquilo que ela aprendeu vai vir com o pai e com a mãe com que ela foi criada. Essa fase ela é muito delicada e tem que se tomar muito cuidado. Porque eu dei aula uma vez para uma aluna que era muito triste ver ela na hora do intervalo, principalmente. E uma vez eu olhei para ela, ela estava assim com a mão, tremendo, tremendo, chorando. Ela dizia, eu não suporto mais essas vozes na minha cabeça. E daí quando a gente começou a desenrolar toda a história para entender, ela tinha sofrido alguns abusos, ela tinha sofrido algumas coisas na infância. E aquilo foi acarretando vozes na cabeça dela. Tive uma outra aluna que com 14 anos, ela tomava 2 doses de Rivotril, com 14 anos de idade. Por causa de uma bagunça, um trauma severo que houve no rompimento do casamento dos pais dela. A outra sofria porque descobriu que o pai havia traído a mãe e foi contar para a mãe. A mãe, sem muita experiência ali, totalmente despreparada, falou assim, a culpa é sua.
A culpa é sua, minha filha. Sabe quantos anos ela tinha? Ela tinha 12 anos. Ela cresceu com essa culpa de que o pai havia traído. Ela cresceu com essa coisa, essa trauma na cabeça, porque a mãe disse que a culpa do pai ter traído era dela, da filha. A filha provocou aquilo. Então veja só, essas 3 meninas que eu dei aula, e essa em específico a última, ela desenvolveu, como que é o nome quando a pessoa, ela come e começa a vomitar porque ela se acha anorexia. E a mãe trabalha com remédios, então ela conseguia pegar remédios da mãe. Tem um remédio que a gente toma, acho que é Dorflex, que baixa a pressão. É, dona Rosa? É algum remédio assim que a gente compra na farmácia sem receita. Ela tomava 10, porque ela não queria sofrer, então ela tomava aquilo, baixava a pressão dela, dava sono, ela dormia, aí ela não sentia fome. Aí ela se achava feia, ela se achava gorda, ela se achava deprimente, ela se achava tudo, por causa daquilo que a mãe disse para ela na formação da vida dela ali. A culpa de toda a desgraça no meu casamento é sua, filha. Então veja que a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas palavras, porque não é necessário o ato em si, como Deus está falando aqui, ó, não matarás. Não é o fato ali, a morte em si, mas todo aquilo que pode acarretar em uma morte. Esses 3 pontos aqui que eu queria deixar bem claro para vocês. Eu vou finalizar agora só com uma parte, e aí para a próxima aula comigo, a gente entra em Levíticos, depois Números, e aí Deuteronômio, e a gente termina essa primeira parte do Pentateuco. O que acontece no finalzinho ali do livro de Êxodo? Uma nova nação de fé. Anote aí no seu caderno. E aqui, irmãos, o livro de Êxodo, o que ele vem? Ele vem afirmar claramente que Javé, o Senhor, ele estava operando em todas as pragas que havia no Egito. Então lá em Êxodo, capítulo 1, deixa eu abrir aqui. Êxodo, capítulo 1, versículo 18. Então, o rei do Egito convocou as parteiras e lhe perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? E as parteiras responderam ao faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem às parteiras. 20. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo se multiplicava, tornando-se muito numeroso. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele lhes concedeu que tivessem suas próprias famílias. Aí olha só onde começa aqui a parte mais triste, talvez, da história. Quando eu conto para as crianças, algumas choram, porque delas começam a imaginar as crianças sendo mortas. 22. Por isso o faraó ordenou ao seu povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Por que eu coloquei ali esse texto? Uma nova nação de fé. Quando o faraó vê que o povo está crescendo, ele chega nas parteiras e fala assim: pera lá, o que está acontecendo? Aí as próprias parteiras relatam para o faraó aquilo que Deus estava operando. Quando elas chegam aqui, elas chegam com tanto vigor que nasce antes de chegar nas nossas mãos. Não tem o que a gente fazer. Em outras palavras, elas estavam dizendo o seguinte para Faraó: Faraó, o senhor pode até achar que tem algum poder, mas o Deus deles, esse aí está muito acima do senhor. Não tem como o senhor querer combater com ele, não. Então não tem o que a gente fazer. Ele está levantando uma nova nação de fé. Então quando o faraó pede para matar todos os meninos recém-nascidos, o entendimento dele era claro: quanto mais meninos nascerem, mais forte fica esse povo,
e aí eles vão ter uma nação muito forte. Ele tinha esse entendimento de que uma nação era formada através de homens, lá naquela época. E ele tinha esse entendimento de que aquilo era um sério risco para ele. Mas veja que nesse momento Deus já estava fazendo o quê? Eu estou levantando o meu povo. Eu estou levantando um povo que vai me adorar, eu estou levantando um povo que vai me honrar com as suas palavras, eu estou levantando um povo que vai dizer o seguinte: nós somos o povo escolhido de Deus. Nós somos o povo a quem Deus libertou, como a gente canta naquele louvor do Asaf. Nós somos o povo, não sei se alguém aqui já ouviu. E aí olha só, convencer os egípcios e a nação do seu poder foi difícil, mas o faraó só conseguiu ter essa noção do que estava acontecendo quando ele viu o povo crescendo. E Deus fez, Êxodo 1, versículo 18. Deixa eu colocar aqui, Êxodo 1, versículo 18. E aí a gente vai encerrar por hoje. Imagina. Deixa eu só ler esse finalzinho aqui. Então, foi assim que Deus tencionou abençoar o seu povo, para que se tornasse um canal de bênção para todas as nações. Esses sinais e prodígios não eram somente para aqueles que primeiro testemunharam, mas para as gerações futuras. O que eu quero que você entenda com isso para a gente finalizar a aula de hoje? Quando a gente olha desde Gênesis e vem para Êxodo, as bênçãos que houveram sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Jacó, as bênçãos que vieram através da vida de Moisés, elas não estavam restritas apenas àquele momento. Muitas vezes a gente pode ler a Bíblia e falar, pera lá, isso aqui foi escrito para aquele povo naquela época, e não estamos errados. Tudo o que está escrito na Bíblia foi escrito especificamente para uma época. Mas entenda que Deus, ele é tão maravilhoso, ele é tão magnífico, que ele não deixou isso restrito àquela época. Isso veio para abençoar a minha e a sua vida. Se hoje nós estamos aqui sentados, tendo essa liberdade de poder estudar a palavra de Deus, conhecer um pouco mais sobre a parte histórica, ou como eu contei para a Edna, a parte que é colocado extraoficial, porque os judeus não consideravam sagrado, e aí a gente tem essa noção de que Moisés estava sendo preparado para possivelmente assumir o trono do Egito. Tudo isso foi muito bem arquitetado pelo Senhor nosso Deus. Ele deixou tudo pronto. Deus é como a gente costuma falar, ele não dá ponto sem nó. É assim? Ele deixa tudo certinho. Se você tem aí seus 40 anos e assistiu a Praça Nossa, você vai lembrar daquele personagem que dizia assim, eu gosto de tudo nos mínimos detalhes. Lembrou, Jaime? Eu gosto quando a pessoa balança a cabeça, que daí eu não fico sozinho. Mas olha só, Deus, ele gosta de tudo nos mínimos detalhes. E esses mínimos detalhes refletem a minha e a sua vida. Refletem aquilo que eu vivo e você vive. Então entenda, quando Deus fala sobre os 10 mandamentos, não era apenas para aquele povo, mas tem todo um entendimento para a minha vida e para a sua vida. O que eu aconselho você é, não fique só com o que você ouviu com o pastor Giovanni na aula passada, com o que você ouviu sobre o que eu passei. E eu vou dizer uma coisa assim, hoje não, de ontem para hoje, eu fiquei muito ansioso. Eu fui deitar e eu não conseguia dormir, porque eu ficava pensando, porque eu sei que é errado, mas eu tenho um medo muito grande de falar algo errado para quem está me ouvindo. Porque eu entendo a responsabilidade que é trazer o entendimento da palavra de Deus. E aí eu passei o dia inteiro preocupado, o dia inteiro. E eu sei que Satanás estava tentando colocar algo na minha cabeça, porque eu pensava assim, eu vou ligar para o pastor Giovanni, e vou falar que eu não posso, daí eu vou lá na célula, porque vai ser mais fácil, ele vai para lá, ele ensina esse povo, porque eu tinha medo, o medo estava tomando conta do meu coração. Quando deu por volta de umas 4 horas da tarde, eu pensei assim, eu vou cancelar minha última aula, eu vou falar para os pais que deu um choque de horário, olha só o que vai passando na cabeça, daí começa a querer mentir. E era a primeira aula que eu tinha hoje da escolinha de futsal, eu falei, eu vou falar que deu um choque de horário,
E não vou estar mentindo, porque essa semana está bem conturbada, a primeira semana, então deu vários choques de horário. Eu falei, eu não vou estar mentindo, porque eu posso usar isso como desculpa. Olha só o que vinha na cabeça, estou confessando para vocês. Mas quando deu 3h50, eu ia entregar uma turma, eu falei assim, sossega. Você vai fazer sua aula, porque está todo mundo combinado, já vai vir. Já tinha umas 5, 6 crianças, estava certo. Alguns pais tinham pago antecipado. Eu falei, não posso fazer isso. E eu sei que Deus vai estar lá, porque, irmãos, durante 10 anos eu dei aula para crianças. E quantas vezes eu saía da sala de aula e falava assim, aonde que eu planejei o que eu falei? E aí eu me dava conta de quem estava fazendo aquilo, era o Senhor nosso Deus. E quando você consegue ler a Bíblia, entender tudo aquilo que Deus fala, e nesse finalzinho, ó, esses sinais e prodígios não eram somente para aqueles que primeiro testemunharam, mas para gerações futuras, isso é para trazer calmaria para a nossa vida e entender que nós não estamos sozinhos, que tudo que está escrito de Gênesis a Apocalipse é para minha e para a sua vida e faz todo sentido. Basta a gente começar a viver de acordo com aquilo que Deus tem colocado diante dos nossos olhos. Amém? Agradeço a todos pelo tempo, eu fui crucial, foi 10 horas em ponto ali, ó. O Gil terminou 1 hora antes, semana passada, oi? Minha sogra contou que não sei o que deu na cabeça dele, falou, ele parou ali 1 hora antes. E aí eu espero que tenha ficado bastante claro o que eu passei para vocês. E aí então, se você quiser anotar aí no seu caderno, nossa próxima aula vai ser dia... Deixa eu pegar o calendário aqui. Semana que vem, dia 18, vai ser o Marcelo, pastor Marcelo. No dia 25, a Leia. Aí no dia 4 nós não temos, porque daí é o feriado de carnaval. Aí volta dia 11 o pastor Gil e eu volto no dia 18 de março. Então você pode anotar aí, 18 de março, retomar sobre Levíticos. E daí a gente retoma, vai Levíticos, vai Números, exatamente. E aí a gente encerra com Deuteronômio para terminar essa parte do Pentateuco. Eu queria ter terminado hoje, mas foi necessário ficar um pouco mais dentro de Êxodo. Amém? Vamos fazer uma oração para a gente encerrar, daí você já está liberado para ir para sua casa. Pai, nós te louvamos e te agradecemos nessa noite pela tua graça, pelo teu amor, sobre a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Eu te agradeço, Pai, por o Senhor nos ter conduzido, Pai, até esse momento, ter nos conduzido em todo o estudo. Pai, sabemos que a tua presença se faz presente, Pai, no nosso meio, e que tudo isso, Pai, que temos estudado, vem do teu coração para as nossas vidas. Pai, eu oro nessa noite para que haja mais clareza, Senhor Deus, tanto na minha mente quanto na mente dos meus irmãos que aqui estão. Que possamos, Senhor Deus, a cada dia caminharmos, Senhor Deus, com mais firmeza diante das tuas promessas, diante daquilo que o Senhor deixou para nós. E que nós possamos, Senhor Deus, não apenas aprender e guardar conosco, Senhor Deus, mas que nós possamos, ao encontrar a nossa voz, Pai, nós possamos ajudar outras pessoas a encontrar a voz delas e principalmente a encontrar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Pai, eu te louvo por tudo que o Senhor tem feito e te agradeço por tudo que o Senhor irá fazer. A ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Pai. Em o nome de Jesus. Amém. Amém? Vai na paz do Senhor. E aí até semana que vem eu vou estar aqui junto.